Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa terça-feira. Hoje é dia 7 de fevereiro, o ano é 2023. É sempre um prazer nós estarmos juntos. O programa de hoje está recheado como todos os dias. O governo federal está preocupado com os índios, porque os índios estão adoecendo, estão morrendo. E um dos índios, um dos líderes dos índios, disse que o problema são da extração de ouro, dos garimpeiros, que tem lá mais de 40, sei lá. Então, isso já é algo que vem já sendo falado, comentado há muitos anos. Agora, quem faz essa extração é pobre? Essa pergunta que eu deixo para vocês. Quem faz a extração são pobres? Quem está por trás disso são pobres? Quer dizer, o que é mais importante? Manter a vida dos índios, o espaço dos índios, ou explorar, contaminando as águas? Então fica aí um ponto de interrogação para você pensar e analisar. Agora no show da tarde nós vamos conversar com uma autoridade da AMC, conserto de óculos. Milene Carvalho, prazer estar contigo, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Aqui dentro está bom, né? Tá bem fresquinho o Fresquinho, ambiente. né? Aham. Como é que surgiu essa tua empresa onde valoriza os óculos, conserta os óculos? Eu trabalhei em ótica por 2 anos. E eu vi a necessidade do pessoal que chegava para consertar os óculos, eles encaminhavam para um local mais longe, né, para prestar o serviço, e demoravam em média de 3 a 4 dias para ficar pronto. Vendo essa necessidade, eu decidi fazer o curso, né, me tornar uma especialista em conserto de óculos, e abri a empresa no Rio Vermelho, onde eu presto serviço para a maioria das óticas, né? Nós conseguimos consertar os óculos, em alguns casos, em até 1 minuto. O cliente espera pouco, já sai usando o óculos e sai feliz da vida. Essas cirurgias precisam de doadores? Sempre, né? O pessoal sempre, a gente tem as parcerias com o pessoal, eles indicam, né? E as óticas que indicam para que eu faça o conserto, eu sempre ressalto para o cliente a importância de ter um segundo óculos, né? Eles acabam que fica uma parceria legal, o toma lá da cá, né? Eles vão lá, consertam os óculos e de quebra voltam até a ótica para estar efetuando a compra de um segundo óculos, para não ficar totalmente dependente de um óculos só. E você faz a cirurgia e também faz a cirurgia plástica também, para ficar tudo perfeito. É isso mesmo, o trabalho é bem consistente. Quer dizer então que para você, na AMC, não existe óculos que não tenha recurso? 99% dos óculos tem conserto. Às vezes, dependendo se... 99% dos óculos. Até 99,9%, vamos dizer. Eu sempre digo assim, sempre tem aquele 1% que, se eu vejo que vai sair, como é todo um trabalho artesanal, e eu gosto de trabalhar com produtos de qualidade, para entregar qualidade para o cliente, né? Quando eu vejo que vai sair tipo, quase que o valor de comprar uma outra armação, aí eu já chego para o cliente e falo, eles orçam, entram em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou lá pessoalmente e eu vou e cito para eles, assim, o valor de conserto desse óculos vai sair quase que o valor de você comprar uma armação nova. Então, volta até a ótica que te indicou e compra uma armação nova, utiliza as mesmas lentes. Milene Carvalho, carioca, Manazinha. Pernambucana. Pernambuco. Quer dizer que aí a pessoa vai numa dessas óticas, eles querem empurrar um óculos novo. É isso que eles querem. Uhum. Isso que eles querem. A pergunta é o seguinte: o valor do conserto é quase de um novo? Não, nem sempre. A gente tem os consertos a partir de R$20, né, substituições de peças a partir de R$10.
Aí depende da necessidade do que o óculos está precisando no momento, né? Substituição de plaqueta, substituição de ponte, substituição das ponteirinhas que vai atrás da orelha. É bem relevante. A gente tem a partir de R$10, vamos dizer, um conserto. Cai um parafuso, chega o óculos torto, aí eu já vou lá, já ponho o parafusinho, já alinho, já ajusto, já deixo ele pronto para uso novamente, higienizado também. Você tem 1 metro em cima da sua mesa? 1 metro não? Como é que é o nome daquele? Como é que é o nível? Você tem um nível? Já a gente faz o alinhamento e o balanceamento completo, para entregar o que a gente promete para o cliente, né? Eu gosto de entregar além do que eu prometo. Todo tipo de óculos de grau, de proteção solar, todos os tipos de óculos. Óculos solar, óculos de grau, todos os tipos de óculos. E há alguns que eu vejo que eu não tenho, né, que eu não tenho como fazer, que às vezes de um material chamado titânio, né, que tem que ter máquinas específicas. Aí eu encaminho para o rapaz que eu fiz o curso, aí a gente tem essa parceria. Quando o pessoal me procura, olha, qual é o material do óculos? É titânio. Então, procure o meu amigo lá do centro, já passo a localização tudo bem certinho, o cliente vai e procura e de qualquer forma não fica na mão. E o que mais me agrada de você não é a sua beleza, não é a sua simpatia, né? É que ela conserta o óculos em 99%. Se quebrou isso, quebrou aquilo, né? Óculos, né? Não a lente, né? A lente é outra história. Mas o óculos, ela conserta em 99%, que maravilha, né? E a gente tem os processos de restauração de lente também, né? Às vezes arranha, quando arranha a gente eu faço um processo de restauração da lente, né? Se eu vejo que não dá para recuperar, eu já encaminho para a ótica. Digo, compre uma outra lente que vai sair mais em conta você comprar uma outra lente, está super arranhada. Em alguns casos de arranhões superficiais, eu consigo fazer a remoção da película arranhada e faço uma cristalização na lente e em alguns casos eu consigo até 100% de nitidez na lente, remoção de película, de espelhamento, depende da lente. O que eu conheço de gente que quebrou uma peça do óculos, que vai no ótico, isso aí não tem mais conserto, isso aí não tem jeito, não resolve, que eu conheço, meu Deus. É bastante. Quem usa óculos, como o Carlinhos usa óculos, ele já deve ter passado por essa situação. Sim. Eu não uso óculos, mas eu uso óculos proteção solar. Sim. Quantas vezes, isso aí não tem mais conserto, isso aí não tem mais conserto, isso aí não tem jeito. Passa para nós agora, por favor, os contatos que as pessoas estão assim ansiosas para saber como manter contato com você. Certo. As pessoas podem estar me seguindo pelas redes sociais, @MC_ conserto de óculos, tudo junto, né? Ou também podem estar orçando, chamando pelo WhatsApp, que é 489-9954-4743. Tá? É só chamar e eu recebo, né, de todo o estado, até de fora dos estados também, que o pessoal pode estar encaminhando via correios, depois eu dou um jeito de estar enviando também. Tem mais essa ainda? Essa facilidade? Tem algumas pessoas daqui, tipo Palhoça, São José, que aí entram em contato com aquele Disque Tenha, né? Aí eles coletam, me entregam lá e daí depois, quando fica pronto, eles só mandam buscar, quem não tem tempo de ir, né? Principalmente pessoa que usa óculos de grau, né? Que o óculos é uma fortuna. O óculos é uma fortuna. Foi um prazer de receber você no Show da Tarde. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada também. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. O Show da Tarde está de volta. Eu sou Adriano Leão, treinador de inteligência emocional, e hoje eu vou conversar aqui com a Elaine Baggio, que é arquiteta e tem um escritório em Balneário Camboriú, que é a Concept House. Seja muito bem-vinda, Elaine. E é o seguinte, eu quero saber um pouco mais sobre ti, sobre o teu negócio, e também me fala por que você entrou na arquitetura. Por quê? Foi uma dor? O que foi que te fez trabalhar com arquitetura e ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas? Boa tarde. Então, a arquitetura me fez vir para esse mundo de projetos, uma vontade de transformar o sonho, né, das pessoas em realidade. Mas o meu escritório aqui foi montado para poder ajudar as pessoas a realmente tirar o sonho do papel, né? Porque muita gente às vezes compra um terreno, quer construir e não sabe por onde começar, o que tem que fazer, né? Quanto vai gastar. Então, no escritório a gente faz tanto um estudo de viabilidade, que seria para a pessoa que comprou um terreno saber, consigo construir uma casa de 3 quartos, consigo fazer ela de 2 andares, tem que fazer recuo, enfim, desenvolver todo aquele sonho dela, né, passar para o papel, para ela poder viabilizar e construir. Isso no projeto arquitetônico, que a gente chama, né, na construção de uma casa, por exemplo. Mas comprei um apartamento, comprei uma casa, a casa está velha, a casa está nova, eu preciso reformar, eu preciso mobiliar. Então, a Concept House foi criada justamente para isso, para ajudar os nossos clientes a não terem dor de cabeça. Então, aquele cliente, às vezes, comprei um apartamento, e agora, como que eu faço? Quem que eu contrato? Tem contrapitor, encanador, marcenaria, e muita gente tem medo, né, de contratar mão de obra e acabar não finalizando, não fazendo conforme a pessoa sonha. Então, nesse conceito do escritório, a gente criou entregar uma obra completa. A gente chama de chave na mão, onde o cliente vem nos procurar, a gente desenvolve o projeto, que é a planta baixa, né, o layout ali, como vai ficar os móveis. A gente entrega o detalhamento da marcenaria para ela executar tanto fora ou com nós, né, do escritório, porque nosso escritório tem uma marcenaria, onde a gente entrega os móveis também. E também fazer a parte da execução da obra.
É ali que é o plus do escritório, onde a gente acompanha todo o processo, a gente contrata, então a gente faz para o cliente não ter dor de cabeça. Tem aquela máxima que diz que o barato muitas vezes sai caro, né? Isso. Tem gente que compra um terreno, aí, eu vou fazer por conta. Aí ele não sabe quais são as licenças que ele precisa tirar. Sim. Ele não sabe aonde procurar o material. Então, muitas vezes aquele sonho, né? Aquele sonho que ele tanto queria, que era a sua casa própria, né? Morar bem, ter qualidade de vida para ela e para sua família, às vezes se torna um desespero, porque um pesadelo, porque de fato ela não procurou um profissional que muitas vezes o profissional, a compra do material do profissional, a contratação do profissional faz com que ela gaste muito menos, não é isso? Sim. Porque às vezes a pessoa tem um terreno e quer construir, mas não, eu sonho de ter uma casa com 4 quartos, piscina, enfim, várias coisas. E geralmente o terreno às vezes não comporta aquilo que ela quer. Então, assim, fazendo como profissional, ele vai fazer, né, todo o estudo para ver se todo aquele sonho cabe realmente no que ela quer, né? Se ela, na verdade, não tem nem como fazer por conta, porque você tem que ter um profissional para assinar o projeto, para aprovar na prefeitura, né, para poder executar, tirar o alvará. Mas muita gente fala, eu não quero pagar tanto, tem um mais baratinho ali que vai me fazer por tanto. Nisso que entra o barato sai caro, né? O baratinho, né? Porque assim, a gente estudou, eu já tenho mais de 15 anos de mercado atuando, então eu vejo muitas vezes a pessoa quer pagar barato, e daí, lá na frente, que vê que o barato saiu caro, né? Porque aquele projetinho lá que custou muito menos, vai ter que depois comprou material errado, fez coisas erradas. Eu já vi projeto que o corredor tinha 70 centímetros, que uma casa com um corredor de 70 centímetros, não, né? Então, assim, são vários erros que quem está iniciando, às vezes, comete. Então, é tudo isso. O barato sai, às vezes, muito caro. Elaine, foi um prazer conversar contigo. Vamos dar continuidade aqui também com a tua sócia, né, nesse nosso bate-papo. E vamos agora para o comercial. Agora sim, nós vamos dar continuidade a esse bate-papo sobre arquitetura, sobre construção, do sonho que muitas pessoas têm de ter sua casa própria. Acabamos de falar com a Elaine Baju e ela não é arquiteta, ela é engenheira. Fala pra gente, Fernanda Dutra. Isso. Então, eu e a Elaine, a gente tem um escritório em Balneário Camboriú, certo, né? Eu sou arquiteta. E a Elaine, ela é design de interiores, isso, engenheira civil e design de interiores. Então a gente juntou, né, essa parceria para a gente poder entregar o completo para o cliente. Então é o sonho completo, então é o sonho realizado. A ideia da Concept realmente é o conceito, né? É o conceito da casa própria, da casa montada, da casa decorada. Então a gente consegue atender desde o cliente que quer fazer uma reforma, como a Elaine comentou, de um cliente que quer fazer uma casa nova, né? Então a gente consegue até ajudar o cliente a procurar o terreno. Então a gente faz toda essa questão de viabilidade de obra e mais do que uma arquitetura, né, que a gente gosta de trabalhar, é uma arquitetura que a gente busca a saúde do cliente dentro do ambiente. Então você tem notado que após a pandemia o pessoal procurou muito mais cuidar da sua casa. Porque a casa, ela é o seu lar, né? Então, você tá ali toda noite para dormir, o cuidado com o quarto, a gente tem muito cuidado com a iluminação. A iluminação é saúde no ambiente, tanto espaços corporativos, que agora está voltando, né, saindo um pouco do home office,
o pessoal está tendo muito esse cuidado com as empresas também. Então, é trazer para o funcionário uma qualidade de lazer e um ambiente tranquilo para trabalhar, para criar. Então, a gente está vendo também, já está pegando alguns projetos nessa linha aqui, corporativas, até em São Paulo. Agora a gente vai fazer uma sala corporativa, então vai ficar bem legal esse trabalho da arquitetura com a saúde. Então, acho que é juntar essa vontade aí de empreender. Legal. Olha só, Fernanda, eu por muito tempo, eu dizia assim, eu vou fazer por minha conta. Eu vou fazer por minha conta. E no final só dava besteira na casa. Ficava torta, ficava de outro jeito, não tinha harmonia no que eu fazia. Né? Hoje eu tenho mais consciência que realmente a gente precisa de um profissional. E por que isso acontece? Como é que vocês quebram essa objeção de quem está nos assistindo aí, que está querendo construir, mas está querendo fazer de qualquer jeito? Olha, não faça isso, viu? Ouça a Fernanda Dutra aqui. Isso. Então, como a gente fala, a arquitetura é para todos, tá? A gente tem que aprender que não é para poucos, é para todos, que a gente sabe planejar e a gente sabe construir um ambiente adequado para a necessidade de cada família. Então, é por isso que cada pessoa... Imagina você ter começado lá teu apartamento do zero sem saber para quem pedir, como começar, como que ia ficar. Então, a gente imagina muita coisa, né? E não consegue pôr no papel e não consegue imaginar como vai ficar. Então, por isso, procurar um profissional de qualidade para a gente poder tirar todos os sonhos do papel e conseguir executar. Então, essa é a parte importante de uma obra. Fernanda, a gente já está chegando ao final dessa entrevista e eu queria que tu deixasse aí tuas considerações finais, algo que não foi perguntado, que tu gostaria realmente que a nossa audiência ela soubesse. Gratos então pela atenção. A gente deixa aqui uma mensagem que a arquitetura realmente é para todos e a arquitetura é saúde. A gente busca um profissional, procurem sempre estar dentro das leis, né? E trabalhar um projeto adequado para você e sua família. Fernanda, foi muito bom conversar com você e com a Elaine também. Tá? Obrigada. Vocês realmente trouxeram aqui a empresa de vocês e a gente sabe a importância, né, desse ótimo trabalho. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês e vamos entrar agora nos comerciais e até a próxima. Até, obrigada pela atenção. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Olá, boa tarde. Me chamo Patrícia Dallazen, trabalho com harmonização facial e corporal, mas hoje eu estou aqui para conversar com o Antônio Ribeiro. O Antônio ele tem uma história dentro da área de alimentação e de uma coisa que a gente gosta bastante, a grande maioria gosta, que é o tal do sushi, né?
E então, Antônio, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. Conta pra gente um pouquinho como é que começou toda essa história, esse trabalho com alimentação, mais especificamente com sushi hoje, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a minha história com sushi é um pouco diferente das demais, né? Eu venho lá do Nordeste, do Maranhão. Olha só. E até então eu tentei jogar futebol e não deu certo. E tinha um amigo meu que trabalhava aqui e me fez o convite para mim vir aqui. Estava desempregado e eu não perdi a oportunidade. Comecei a trabalhar com ele num restaurante como auxiliar de cozinha, lavava a louça. Como eu sou curioso, aos poucos eu fui vendo o trabalho dele, fui gostando e comecei a aprender a fazer sushi. Olha Depois de só. 7 meses eu já estava fazendo sushi já legal. E fui trabalhando, saí dessa empresa, trabalhei em outras empresas, adquiri experiência. E chegou um momento que eu falei, agora é minha hora, eu vou meter a cara e vou abrir meu negócio. E foi aonde que a gente começou, juntamente com meu irmão e meus familiares, a gente meteu a cara para abrir. E como é que é? Me conta então como é que é essa tua empresa? Ela é familiar, então, pelo que tu está dizendo? Ela é um pouco familiar, mas também tu tem funcionários? Como é que funciona? Então, a minha empresa, eu e meu irmão somos sócios, os fundadores. E tem mais um irmão, tem alguns parentes que trabalham com a gente. Claro. Hoje a gente tem 10 funcionários fixos dentro da empresa, né? Que a gente consegue levar o alimento na mesa de todo mundo, isso, a gente é muito grato a isso. E tem mais 7 motoboy. Então, no total, a gente, no geral, são 17 funcionários. Cresceu bastante, né? Isso em quanto tempo, Antônio? Cresceu bastante. Por incrível que pareça, ironia do destino, o nosso crescimento veio na pandemia. Olha só. Porque tu trabalha muito delivery, né? Exatamente. É por isso, tá. O forte do delivery chegou na pandemia, né? Que todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E a gente se reinventou. A gente trabalhava com atendimento no local, se reinventamos, pegamos um tráfego pago, marketing digital e a gente conseguiu crescer. E chegar até hoje. Hoje a gente tem 35 mil seguidores no Instagram, tem uma demanda, graças a Deus, boa. Certo. Na pandemia, muita gente teve que se reinventar, né? Exatamente. Criar algo, pensar, mas também não foi para todo mundo. Eu acho que esse espírito empreendedor teu é que te ajudou, né? Eu vejo assim que também tem que ter o espírito empreendedor, né? Eu quero fazer, mas eu tenho que buscar esses meios e tem que ter alguém com esse jeito, né? Exatamente. E eu acho que ajudou bastante nesse ponto. E mais importante ainda, o produto tem que ser bom. Exatamente. Pode também ter todo o espírito empreendedor. Se o produto também não for bom, não vai para frente. E eu acho que, eu vejo que como a gente estava conversando, eu fui ver para te seguir no Instagram, não, mas eu já sigo, provavelmente eu já pedi, eu não lembro o nome, eu já pedi comida, né, do teu local lá, o Saiko, né? Exatamente. Legal o nome também. E tá, então é só delivery ou tu tá pensando em fazer alguma coisa, mudar isso, ou vai ficar só com delivery? Então, a nossa história começou assim, a gente abriu o nosso restaurante, atendimento ao público e o delivery. E aí, respondendo a pergunta anterior, a gente vai fazer 3 anos, né? Logo no início que a gente abriu, chegou a pandemia. E aí bateu aquele desespero. Sim. O que a gente vai fazer agora, né? Não pode mais atender. E o nosso delivery era bem fraco. E aí a gente pegou um marketing bom, tráfego pago, e a gente conseguiu crescer bastante. E aí a gente deixou esse sonho de ter um restaurante um pouquinho adormecido ali. Criamos forças e agora eu acredito que no primeiro dia do próximo mês a gente já vai conseguir abrir atendimento ao público. É um sonho nosso, né? Voltar para o restaurante. Exatamente. Também. E continuar com o delivery e o restaurante. Conciliar os dois. Levar junto, né? Levar junto. Claro. É um sonho que a gente tem de ter o pessoal lá, de ter convívio, aquela troca. Empreender também tem esse lado, né? Tu tem que saber o momento que tu vai para frente, o momento que tu recua, espera um pouco
E também não ficar só trabalhando numa linha, né? Porque tu vê, nunca sabe o momento, então é legal, tu vai abrir o restaurante, mas não esquece o delivery, né? Exatamente. Porque isso vai ajudar, né? Exatamente. Isso a não ficar só preso a um tipo de atendimento que o dia de amanhã não se sabe, né? Legal. E depois da pandemia, né, a gente se coloca muito no lugar dos clientes. Tem dias que as pessoas querem sair de casa, tem dias que querem ficar em casa, tranquila, pedir. Então a gente pensou nessas duas possibilidades. Se quiser comer, pode ir no ambiente. Se quiser pedir em casa, estiver cansado, a gente consegue fazer a entrega. É verdade. Também. A gente aqui na Grande Florianópolis, né, nós temos um problema no verão, as cidades ao redor, como São José, mas também Florianópolis, fica tudo lotado. A gente tem o turista, né, aqui dentro. Então, o trânsito é terrível. Muitas vezes eu recorro ao delivery por causa do trânsito. Exatamente. E funciona muito bem, né? Eu acho que muita gente também pensa nisso, a questão do trânsito. Exatamente. Às vezes tu até quer dar uma saída, mas o trânsito, puxa, aí junta, tá cansado, vamos pedir, é mais fácil, né? Exatamente. Legal. Ô, Antônio, me diz uma coisa, nesse nosso país cheio de dificuldades, mas também ele é muito grande para quem quer crescer, inovar, pensar em alguma coisa, ele é muito grande, né? Ele é bom nesse aspecto. Me conta uma coisa, o que tu diria para quem tu é um rapaz jovem, um homem jovem que está empreendendo, o que tu pensaria para quem está começando, quem está pensando em fazer, qual a tua ideia, o que tu passaria de bom para essa pessoa, para ela, sobre começar a empreender? Então, isso é algo que eu tenho muito orgulho, sabe? Até onde eu cheguei. Eu sou, como eu já te falei, eu sou lá do Maranhão, sou de uma cidade pequena. Não tive muita oportunidade de estudar e eu criei a minha oportunidade, entendeu? E eu acho interessante o brasileiro ter esse poder de se reinventar, de criar a sua própria oportunidade. E eu vim de tão longe, consegui criar minha oportunidade, consegui entrar no mercado aqui na capital, uma das capitais mais bonita do país, né? Sim. Florianópolis, a Grande Florianópolis. Então, para quem está começando, eu acredito que tem que ter coragem, persistência, né? Não desanimar, que barreiras, obstáculos sempre vêm. Se apegar com Deus, que com certeza quem trabalha, é uma frase que eu carrego comigo, quem trabalha Deus ajuda. E mercado tem para todo mundo. Se tu é honesto, se tu tem um produto bom, tu vai conseguir chegar longe. Isso aí, é verdade. É um bom conselho, é bem isso mesmo. E me fala pro pessoal qual é o teu contato, a tua rede social, onde vocês atendem, né? Para o pessoal procurar. A gente fica localizado aqui em Campinas, São José, na Eliseu de Bernardes, 688. Um ponto de referência que a gente usa é próximo à Big Pan. Tá. É uma padaria grande. O nosso Instagram é saiko.temaqueria. Lá na bio tem um link que te direciona para o site de pedidos que a gente tem, né? Que ótimo. E nesse site tem inúmeros benefícios. Um dos bons é a cada 10 pedidos, tu tem R$50 de desconto para usar na tua 11ª compra. Então é uma forma de a gente ter bastante gente. Forma de fidelizar, das pessoas lembrarem, né? Porque tem bastante opção hoje em dia, né? Exatamente. Mas vai lembrar. E o nosso WhatsApp é o 48984856588. Então tá bom, Antônio. Que ótimo. Obrigado. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Muito bom. Estamos à disposição. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
O Show da Tarde está de volta. Quem vos fala é Adriano Leão. Eu que sou treinador de inteligência emocional e estou conduzindo parte das entrevistas hoje aqui no Show da Tarde. Hoje eu estou aqui com Cassiano Bazana, ele que é professor de yoga há quase ou há 20 anos ele faz isso e dá para ver no brilho dos olhos dele que ele ama o que faz. Seja muito bem-vindo e eu quero saber mais um pouco sobre a tua história, como foi que tu entrou nesse mundo de autodesenvolvimento, também de ajudar outras pessoas a terem uma vida, uma qualidade de vida, né, melhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido, obrigado pela acolhida, abrir esse espaço para a gente trazer essas informações tão importantes para todo mundo, né? Agradeço aí o pessoal que está assistindo a gente, né? E vou tentar colocar um pouquinho, em pouco tempo, assim, o que é isso que eu faço, né? Então, eu entrei nesse mundo do yoga já há mais de 20 anos, né? Achei a filosofia interessante, começou a mudar minha vida, transformações de hábitos, pensamentos, né? E comecei a assumir aos poucos, trabalhando como professor de música, de criança sempre, mas sempre o yoga junto comigo. Fiz algumas formações, sempre praticando meditação e tal, canto de mantras também, que é outra vertente, né? Como eu sou músico, tem essa vertente do yoga que são os mantras, o canto devocional, né? E me encantei, me apaixonei, e vendo as pessoas brilhando, fazendo isso, cada vez fui desejando mais estar nesse mundo. Até que, né, uns anos atrás fiz essa mudança, que agora eu quero trabalhar só com yoga. E estou nessa transição aí. E como é que foi largar o serviço público, a segurança, para ser empreendedor na área de yoga, né, e ter mais liberdade geográfica, liberdade de tempo? Como é que foi isso? Fala pra gente. Ser o dono do teu próprio negócio. Então, acho que acima de tudo é fé. É fé em nós mesmos, sabe? E a gente confiar que se a gente tem um sonho, a gente pode correr atrás. Terão desafios, terão um monte de questões para se resolver, internas e externas, mas acima de tudo a fé de que a gente pode e deve fazer isso é o que me mantém firme até agora, entende? E junto com o teu propósito também de transformar a vida de mais pessoas, né? Como tu dissesse, pessoas que também podem brilhar os olhos, né, depois de fazer uma prática de yoga, né? Eu queria saber mais, assim, quais são os benefícios que alguém que é praticante de yoga ele tem para a sua vida, na qualidade de vida dele e também das pessoas que estão ao redor dele, né? Porque quando a gente muda, certamente as pessoas que estão ao nosso redor também elas mudam para melhor. Exatamente. Então eu acho que a primeira mudança, né, a gente assim quer sempre se comunicar com as pessoas, né? E sempre para o externo. E se esquece que a gente tem um corpo que tem muitos seres vivos dentro dele. Então a gente começa com essa compreensão do corpo, compreendendo o nosso corpo, como ele funciona, e assim a gente se utiliza, conseguindo escutar quando ele nos dá sinais, tipo assim, ó, isso que eu comi não está fazendo bem, esse movimento que eu fiz no corpo não me fez bem. Então você começa primeiro a perceber o seu corpo. Segundo plano é a nossa mente. A gente percebe que a mente, o objetivo dela é estar estimulando os nossos sentidos para estar adquirindo conhecimentos, só que ela não tem trava, ela vai, e se a gente deixar, fica uma falação mental que a gente se esquece da nossa essência, a gente esquece do silêncio, que é tão importante para a saúde. Verdade. Muitas pessoas estão vivendo no piloto automático, né? Exatamente. Vivendo sem parar um pouco e olhar para dentro de si. E eu acredito que a yoga, ela faz exatamente isso, né? Ela dá uma oportunidade para a pessoa para que ela realmente se autoconheça, né? É isso mesmo? Exatamente. Autoconhecimento, autoaprimoramento, né? E saber parar. Nós estamos numa sociedade que está muito acelerada por causa de uma produtividade, entendeu? E a gente precisa dar uma paradinha, se conectar com a natureza, para perceber também os sinais que a natureza está nos dando, para que a gente cuide dela. As pessoas estão dando sinais umas para as outras direto, para a gente poder se cuidar. A gente tem que saber se olhar, para a gente saber olhar também o outro, que o outro também está sofrendo. E o yoga, ele traz, é uma grande ferramenta para a gente aliviar o nosso sofrimento e poder nos conectarmos com a nossa essência. Assim, a gente vive em paz e, como você falou também, a gente transmite paz para os outros.
Cassiano, a vida não é só trabalhar, comer e gastar, né? Exatamente. Tem muito mais. Fala pra gente aí sobre isso, né? As pessoas hoje elas estão procurando muito ficar rica e não tem nada de errado nisso, né? Mas não é só isso, né? Tem algo mais. O que é a yoga? A filosofia da yoga, ela traz para as pessoas como qualidade de vida, como uma filosofia de vida. Primeira coisa, todos nós devemos agir de alguma maneira nesse mundo, né? Mas qual é o apego que a gente tem pelas coisas, né? Então a gente pode agir, a gente pode ter coisas, mas não sofrer para adquirir ou na perda. É o que a gente chama de desapego. A gente tem que ter o desapego pelas coisas, entendendo que o mundo ele é impermanente. As coisas vão vir e vão ir. As pessoas vão vir e vão ir. Então por que a gente sofre quando a gente perde? A gente tem que entender essa transitoriedade. Eu quero saber por que tu tá com esse violão aí. Tu vai tocar uma música pra gente? Como é que é? Mas é claro, antes de tudo eu sou músico, né? E uma das coisas que me chamou muito no yoga foi uma parte chamada mantra, que são as músicas que são devocionais. Então agora, né, com a licença de vocês, eu vou cantar um mantra que significa que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Mas é numa língua chamada sânscrito, que é uma língua da tradição do yoga. Pode ser? Pode ser. Então estamos aqui. Lá. Vamos ouvir. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Samasta sukhino bhavantu. Até traz uma paz pra gente, né? Exatamente, porque quando a gente vibra para o bem, é dito que quando uma pessoa ela vibra para o bem, é mais forte do que 10, 20, 30 pessoas pensando negativamente. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza a gente vai formar uma teia de positividade, de amor, que vai ajudar a dissolver tanta maldade no mundo. Ah, legal. Olha, eu agradeço a tua presença, a gente já está encerrando e eu queria que tu deixasse aí tuas considerações finais e já se despedindo aí da nossa audiência. Então, agradeço muito, espero que vocês se permitam a ter uma experiência dentro do yoga, uma meditação, de calar um pouquinho a mente, de acalmar um pouquinho o corpo e principalmente entender o que o corpo está trazendo para vocês. Porque hoje em dia, né, com consumismo e tal, a gente come tudo que nos jogam goela abaixo, né? E a gente precisa se controlar um pouquinho para ter mais paz. Namastê. Vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco tem mais entrevista. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
what I'm to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Boa tarde, me chamo Patrícia Dallazen, trabalho com harmonização facial e estética avançada, corporal também, mas hoje aqui eu estou para conversar com a Luana, que é nutricionista e mais especificamente ela trabalha no Magras, né? Ela trabalha com o Magras nessa parte nutricional, né, Luana? Tudo bem, Luana? Prazer, Pati. Morro estar aqui mais uma vez novamente em representação da unidade Magras. Tá certo. Então, como é que é o trabalho? Conta pra gente, né? Interessante, como é o trabalho do Magras hoje, né? Ele está trabalhando como hoje? Para responder essa pergunta, eu posso te pedir uma gentileza? Fala. Eu vou pedir que tu levante da cadeira. Levanta. Tá. Isso. Vamos deixar assim, fala. Perfeito, tranquilo. Conta. Vamos lá. Por que eu te solicitei isso? Porque 90% das pessoas que me procuram não conseguem levantar da cadeira e sentar sem auxílio, sem ajuda. Então é isso que a gente faz. A gente recupera a pessoa, a gente busca ela, cria soluções com que ela se olhe no espelho novamente, se goste. A Magras, ela trabalha com toda a parte corporal, facial, a parte corporal, toda a parte de procedimento para celulite, gordura localizada, flacidez, e a parte facial, preenchimento, botox, skin buster, microagulhamento, toda essa parte. O acompanhamento da Magras, ele é voltado por semanas, certo? Onde o cliente ele vai toda semana, pelo menos 2 vezes na clínica. Ele faz 2 procedimentos estéticos, onde um é localizado e o outro é voltado para a eliminação do peso num todo. Tá. Então, as pessoas que procuram Magras hoje é a insatisfação corporal, isso, principalmente, saúde, né? Isso. Tanto o público feminino quanto masculino, certo? E isso tudo associado ao acompanhamento nutricional. Como é que é esse? Então, e como é que exatamente, porque tu é nutricionista, né? Isso. E como é que é esse teu trabalho, Luana, lá dentro? Então, eu sou uma nutricionista bem legal, pelo menos até hoje foi bem tranquilo todos os meus acompanhamentos. Eu fujo do termo dieta e fujo do termo reeducação alimentar. Pois então, que está muito em alta, né? Termo reeducação alimentar. Por que eu fujo desses 2 termos? Dieta a gente faz de determinado período de tempo, de X a X dias. Reeducação alimentar a gente foca apenas na alimentação do cliente. Mas, numa reeducação alimentar focando só na alimentação, não tem a rotina dele, não tem se ele trabalha sentado, se ele trabalha em pé, qual é o tipo de trabalho dele, se ele faz exercício físico, como é que está o intestinal, como é que está o consumo de água. Então, eu trabalho com uma melhoria comportamental. Eu busco a nutrição comportamental, onde o cliente ele busca o processo de emagrecimento comigo. Ou a gordura localizada, ou a flacidez, ou a celulite. E eu, com ele, busco ensinar a comer. Porque, para ser sincera, emagrecer é assim. Quando você restringe muito o que você gosta. Mas quanto tempo vai durar isso quando tu faz a restrição, né? Esse é o ponto. Exatamente. Então, na melhoria comportamental, eu busco a manutenção de peso. Já da primeira consulta inicial até ele chegar no objetivo dele, seja 5 quilos, seja 10 quilos, seja 20 quilos eliminados. Eu busco a manutenção dele. Por quê? Não me adianta de nada ele emagrecer os 10 quilos, chega lá no final do acompanhamento, ele recupera todo o peso dele eliminado. Então, eu busco a manutenção logo desde da consulta inicial. Ah, sim, tá certo.
Então, hoje, acho que tu já falasse, né? O foco é perda de peso. Isso. E tudo que envolve essa perda de peso. Eu tenho desde clientes que é só apenas uma pochete, clientes que é celulite, clientes que é uma flacidez, clientes que são 30 quilos, clientes que são apenas circunferências. Eu tenho clientes com MC ideal, mais uma pochete que incomoda. Eu tenho de tudo. A gente abrange de tudo. E a parte facial também. Ah, tá certo. Tu estava me falando que também vocês mudaram a localização, vocês fizeram uma modificação, né, no Magras. Como é que está isso? Hoje a gente tem o nome Magras, ele está disponível em apenas 2 unidades, uma no continente e uma na ilha. Essas 2 unidades abrangem toda a Grande Florianópolis, desde Biguaçu, Palhoça, São José, atende toda essa região. Os franqueados são mesmo as 2 unidades. Ah, tá certo. A unidade do continente, ela está localizada na Avenida Santa Catarina, 1197. É no prédio da Black Lumes. É um prédio do lado da Casas d'Água, bem pertinho do Orlando Scarpelli. Certo. E lá na ilha, é do ladinho da Beira-Mar, na rua Maestro Tulo Cavalazzi, número 39. Tá certo. Tu queres falar um pouquinho das redes sociais de vocês? Isso. Vocês nos encontram na unidade do continente, é @magrasfloripacontinente. E na unidade da ilha é @magrasfloripailha. Telefone de contato para as ambas é o mesmo, é 489, é um número bem fácil, 489-8859-5959. Tá certo, Luana. Então tá, que bom. Veio, acho que é uma procura bastante grande hoje, né? As pessoas querem se sentir bem, né? Exatamente. Eu noto que elas querem se sentir bem. E é importante, né? Estar bem, antes de tudo, com a saúde, com o corpo, né? Se sentir apropriado, né? Se sentir legal, né? Isso é que é importante. A nossa maior procura é com que a pessoa queira se ver novamente no espelho. A grande procura é 60% mulheres, mas grande maioria vem, não me olha no espelho, meu marido não me olha mais. Então, é isso que a gente resgata, além da saúde. Tá certo. Então tá bom. Obrigada, viu, Luana? De nada. Ficamos por aqui, mas já voltamos, tá? Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Olá, muito boa tarde. Estamos novamente aqui na Primer TV fazendo relacionamento comercial digital com vocês que estão aí do outro lado da telinha e presencial com pessoas maravilhosas aqui. E eu vou dizer para vocês isso, pessoas maravilhosas, pessoas corajosas, porque empreender no Brasil a gente precisa ter bastante coragem, a gente precisa ter vontade. Agora, se for na construção civil, então, meu amigo, minha amiga, põe coragem nisso e nós vamos falar um pouquinho dessa coragem, desse projeto, né, dessa autoridade em construção civil com o Vinícius Medeiros. Vinícius, muito bem-vindo aqui à Primer TV. É um prazer. Boa tarde. Eu quero já que você se apresente um pouquinho quem é o Vinícius e daqui a um pouquinho nós já vamos falar, né, da empresa, dos negócios. Bem-vindo, querido. Obrigado. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Então, Vinícius Medeiros é um empreendedor, é um pai de família. O que eu faço de melhor é ser pai, né? Não só empreender, mas ser pai. Tenho uma menina, Valentina, minha filha, minha família, né? Um beijo a todos vocês e meus clientes, amigos. O Vinícius é um cara sonhador, né? Vou me apresentar como um cara sonhador e um cara de muitas realizações. Não só minha, como de muitos meus clientes, meus amigos. Procuro sempre agregar, né? Que a gente, para crescer, precisamos formar uma corrente. E essa corrente são os elos. Os elos que eu digo são clientes, amigos, são os meus queridos colegas de trabalho, né? E pessoas maravilhosas que a gente vai encontrando durante o caminho, como você. Maravilhoso, então. Mas é sonhador, e eu gostei muito dessa colocação, que é sonhador e realizador, porque realmente nós precisamos sonhar e ter os pezinhos bem no chão para a gente poder realizar, né, Vinícius? Mas por trás dos sonhos das outras pessoas existe uma responsabilidade, né? Principalmente na construção civil. Me fala um pouquinho aqui. O que te motivou? Você é engenheiro civil? Engenheiro civil, o que te motivou a ser engenheiro, a trabalhar na construção civil? Na verdade, trabalhar na construção civil é um desafio a cada dia, tá? Então, não é fácil, é bem complicado mesmo você trabalhar, porque é uma área que ela tem muito altos e baixos direto. A pandemia foi um grande exemplo que a gente levou, com os custos de materiais subindo muito assim, tipo, em pouco tempo, sabe? Coisa de 200% assim, em menos de um mês. Então, você fechava um contrato num valor fixo e imagina você se virar com um aumento de até 200%, né, ao mês. Não é fácil, não é nada fácil. Ali você tem que ter coragem para manter e cumprir o que você, honrar o que você assinou, né, com os seus clientes. Porque muita gente fala, pô, Vinícius, você trabalha com construção civil, então você trabalha com sonhos, você trabalha com sonhos de muita gente. O sonho eles têm, a gente faz a realização desse sonho, né? Então, porque muita gente, qual que é o sonho da maioria? É ter um lar, ter uma casa, né? E alguém precisa realizar esse sonho deles. Para isso a gente tá no mercado, né? Sabendo do sonho de cada um, da condição de cada um, a gente faz uma análise de mercado, qual que é, o que ele precisa, né? E a gente vai em busca daquilo ali, fazendo um projeto. O que me trouxe para esse mercado foi ver a dificuldade que é trabalhar na construção civil. Porque assim, tem muita gente que desiste da obra, tem muita gente que vende o imóvel no meio do caminho porque não aguenta, dá muito problema. Se está pensando em construir e acha que não vai ter problema, vai sempre ter um problema ou outro, mas não é um bicho de sete cabeças. Estou aqui para te falar que assim, ó, no final o resultado é fantástico. Você poder entrar, entregar a chave na mão do cliente, você poder entrar naquele lar que você sempre sonhou, construir do jeitinho que você planejou cada cantinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, agora me fala o seguinte. O cliente, pessoa física que quer construir uma casa, ou aquele investidor que precisa construir para venda, você atende as duas demandas ou como que funciona o seu estilo de trabalho? Então, muita gente ela procura nós para fazer a casa própria
e algumas pessoas querem realmente investir, não só para venda. Como a gente mora aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, toda a região aqui, o pessoal trabalha muito com Airbnb, locações de imóvel por temporada ou anual, né? E também para vender, porque o lucro da venda do imóvel é um valor considerável. Então você vai trabalhar ali uns 6 a 7, 8 meses em regularização do imóvel, a construção do imóvel, e só que enquanto está construindo já tem corretores trabalhando na venda dele, porque todos os imóveis que a gente constrói podem ser financiados até 100%. Então isso facilita bastante, né? Tanto para venda, para moradia ou para investimento, imóvel com certeza ainda é a melhor opção. Interessante, Vinícius, perdão. Me diga uma coisa, com relação à parte de administração da obra. Você diz que contratando um profissional como você, o cliente vai ter a melhor relação custo-benefício, correto? Com certeza. De uma obra. Agora, você me diz que você faz essa obra por administração também, se o cliente quiser? Sim. Ou você entrega a chave na mão? Entregamos, a gente tem as duas opções, tá? Até inclusive tem outras construtoras que contratam o nosso serviço só para administrar a obra, tá? Mas o nosso forte mesmo é entregar a chave na mão, casa pronta, né? Dando material de qualidade e o imóvel com toda a mão de obra. Né? Vinícius, mais um detalhe aqui. Como que a gente faz para te chamar para contratar o serviço? Nós temos os nossos empresários maravilhosos que precisam construir residências, empresas também para investir. Como que eles vão fazer para contratar o teu serviço? Aonde que eles vão te encontrar? Bem fácil nos achar. TX, a gente tem os canais de redes sociais TX Construções Brasil, porque trabalhamos no Brasil inteiro. Já temos casas em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, isso daí é bem importante até destacar. TX Construções Brasil. Vai achar nosso site, Instagram, lá tem todos os nossos contatos. E o arquiteto que precisa de um engenheiro, de uma construtora para realizar o projeto aí do cliente? Opa. Existe a parceria com esses profissionais? Com certeza, são sempre bem-vindos. Arquitetos, engenheiros, né? O pessoal aí que está se formando agora, quer entrar no mercado de trabalho, a gente sempre dá um suporte bem legal. Eu vou dizer, eu sou da construção civil, sim, a minha base, eu amo. Dizem que a construção civil é uma cachaça, né? E eu vou dizer que é mesmo. Agora eu quero te pedir, por gentileza, deixa um recadinho aí para o pessoal da área da construção civil, antes de nós finalizarmos, por favor. Gente, assim, vamos focar na qualidade, vamos focar nos nossos clientes, porque a ilha precisa de mais qualidade, mais comprometimento e profissionais bem capacitados. Quem quiser construir, pode entrar em contato com a TX Brasil Construções, não vai se arrepender, que a nossa excelência, você vai ficar surpreendido. Isso aí, surpreendido. Vinícius da TX, muito obrigada. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui à Prime TV. Eu quero te agradecer e agradecer vocês também, porque daqui a pouquinho, já, mais entrevistas aqui na Prime TV. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. O Show da Tarde está de volta. Eu sou Adriano Leão, treinador de inteligência emocional e marketing digital. E hoje eu estou aqui com a Bianca Vargas, ela que tem uma empresa de estética feminina lá em Imbituba. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Realmente tu representa o teu trabalho, mas nós queremos saber mais, né? Por que você entrou nesse mundo de estética? Como é que, quais são os serviços que você presta para a sociedade, para a humanidade? A gente quer saber tudo. Não nos esconda nada. Seja muito bem-vinda, Bianca Vargas. Muito obrigada. A minha empresa ela se iniciou em 2018. Né? Eu sou atuante na parte de extensão de cílios, atuo como lash designer. E quando eu iniciei na área, eu iniciei porque eu estava em busca de uma profissão. Eu nunca achei que tomaria a proporção que foi tomando. E hoje, né, eu tenho uma empresa que ela se chama Beauty House. Nós temos um total de 16 colaboradoras. Então, dentro dessa empresa, tu vai ter todos os tipos de serviço de estética que tu precisa. Estética facial, estética corporal, nail designer, tudo, exatamente tudo. Hoje eu tenho mais de 40 especializações, dentro delas nacionais e internacionais, e me especializei somente na parte de extensão de cílios. Legal. Então, o trabalho que você faz lá é de aumentar a autoestima das mulheres. Então, se ela tem um casamento, se ela tem algum evento para ir, é só ir lá contigo que ela sai espetacular, sai mais bonita. Vocês resolvem a situação lá, é isso? Sim. O nosso foco é sempre elevar a autoestima da mulher, porque ao contrário do que a gente imagina, a autoestima ela é ligada com tudo, né? Hoje na vida de qualquer pessoa. Então a parte de estética ela não é só a estética, ela também é saúde psicológica. Legal. E depois de tu ter assim ajudado várias mulheres, aumentando a autoestima dela, também eu estou vendo aqui que você também está dando formação, ajudando outras pessoas também a levar o pão, né, para suas mesas, né? Mulheres também, para trabalhar com o que te deu renda, que também está realizando teus sonhos, é isso, não é? Sim, hoje já tenho mais de 200 alunas formadas em cursos presenciais, só que o meu curso ele não é apenas um curso onde tu aprende técnica, porque hoje a gente vê muitos profissionais na área que tem uma técnica perfeita, mas não sabe como trabalhar. O que é isso? Não sabe vender, não sabe fazer o marketing, não sabe fazer a gestão financeira. Então, dentro do meu curso, a gente tem os módulos para cada parte do empreendedorismo, né? Não é apenas a técnica de extensão de cílios em si. Legal, porque o que a gente vê muito aí, até nos cursos superiores, né? Eu que trabalho muito com advogados, eu vejo que as pessoas saem do curso superior e elas não sabem fazer dinheiro porque ela não tem uma mentalidade empreendedora, ela não sabe vender, não sabe fazer marketing e também não sabe administrar bem, né, o seu dinheiro. Isso também acontece com muitos outros cursos. Então vocês estão de parabéns, né? Obrigada. Parabéns mesmo, porque assim, é um curso completo. Você pensou num curso para mulher, para pessoa que tá te procurando dar certo no empreendedorismo, no negócio, né? Exatamente. Agora eu tenho apenas os cursos de maneira presencial, mas em março nós estaremos lançando um curso nível nacional em plataforma digital. Legal. Ali na Hotmart, tu tem uma equipe de marketing? Nós estamos ainda na parte de criação e montagem, mas dia 20 de março a gente vai ter o lançamento. Tem algumas fotos dela aí, vídeo? Não conseguiu trazer? Porque eu vi ali no teu Instagram, né? Inclusive você pode falar qual é o seu Instagram.
fotos incríveis, vídeos incríveis do teu espaço, né? E ele foi feito realmente com muito cuidado, deu para perceber ali, para atender melhor as tuas clientes e também fazer as formações ali mesmo, né? Fala um pouco para a gente. Então, a empresa Beauty House, ela é toda pensada na experiência da cliente. Tu não vai lá apenas receber um serviço e sair de lá mais bonita. Não, a gente pensou em todos os detalhes, desde o aroma, a arquitetura dele, o design todo dele foi pensado para ti não entrar lá dentro e sair somente mais bonita. Tu sai de lá renovada, com a tua energia renovada e com uma experiência incrível. Já são 4 anos, tu tem ideia de quantas pessoas já passaram pelo teu espaço, né? E também é importante tu falar que tu não começou, né? Como tá hoje, né? Começou lá de baixo, foi assim? Fala um pouco pra gente. Foi lá de baixo. Eu comecei em 2018, eu não tinha estrutura nenhuma, não atuava na área, não tinha ninguém que atuasse na área e me direcionasse. Então eu montei uma sala no quarto de visitas da minha casa. E eu comecei lá atendendo as pessoas mais próximas, amigas, as conhecidas, e ali desde então sempre fazendo a divulgação e sempre pensando em crescimento e buscando cada vez mais conhecimento. Legal. Então é possível para alguém que não tem um espaço também começar a fazer dinheiro sem ter um espaço como o teu, né, que tu já gastou aí em centenas de reais. Então a pessoa pode começar dentro da sua casa, né, fazendo esse serviço. Tu tem alunas, inclusive, que já fazem isso, né? Sim, eu já formei mais de 200 alunas. Diversas delas já são cases de sucesso, diversas delas já montaram a empresa delas. E assim, quando a área da estética em si, ela é muito rentável quando tu te dedica. Então o retorno financeiro dela é muito gratificante quando existe dedicação. Perfeito, e é uma área que não só as mulheres, mas os homens estão buscando muito também, né? A área da estética, né? Mas o teu serviço lá é exclusivamente para mulheres, é isso, né? A gente até atende assim um grupo seleto de homens, mas a procura ainda é muito maior por mulheres, né? No caso, a parte de extensão de cílios mesmo é o público feminino. Mas a gente atende, sem a parte de limpeza de pele, de harmonização facial, a gente atende também o público masculino. Legal. Olha, a gente já está caminhando para o final. Eu gostaria que tu falasse um pouco de todos os serviços ou rapidamente os serviços essenciais que vocês fazem ali no teu espaço, né? Então, lá a gente presta os serviços de Nylon Designer, que entra esmaltação em gel, fibra de vidro. A gente tem toda a parte de estética corporal, criolipólise, depilação a laser. A parte de micropigmentação a gente também tem. Então, assim, a parte de extensão de cílios e a parte de especializações. É uma empresa bem completa. Vocês podem seguir meu Instagram, é Bianca Vargas Cílios, e lá vocês vão conseguir acompanhar tudo detalhadamente. Eu quero que tu fale pra gente, né, tuas considerações finais. Desde já a gente agradece. Realmente a gente vê nos teus olhos que você faz isso porque ama também, não é só pelo dinheiro, né, mas pela transformação das pessoas. Então, as considerações finais está com você. Então, tudo que a gente for fazer diante de outras pessoas, a gente tem que pensar sempre no bem maior. O que tu vai levar para essa pessoa a mais do que apenas uma extensão de cílios ou apenas uma unha? Então, eu sempre, de manhã eu faço a minha oração e eu peço que Deus direcione as minhas mãos e a minha boca para que eu possa, sim, tocar a vida daquelas pessoas. Não só de maneira externa, como de maneira interna também. Obrigado, Bianca. E agora a gente vai entrar para os comerciais e daqui a pouco tem mais entrevista. Obrigada. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
relacionamento comercial digital com vocês aí do outro lado e presencial aqui com pessoas incríveis, pessoas que cuidam de diversos segmentos aí, setores da economia. E eu vou dizer, não só da economia na questão financeira, e sim na questão saúde, porque nós temos aqui parceiros da área da saúde e eu estou com muito orgulho aqui para entrevistar uma parceira do programa, parceira minha de trabalho e também nutricionista. Meu Deus, muito bem-vinda, Sandra Loma, aqui à Primer TV, mais uma vez nossa parceira. Bem-vinda, e eu já quero que você, quem já conhece, muitos já conhece, mas para quem ainda não te conhece, Sandra, se apresenta, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, essa nossa parceria, né, especialmente com você, né, Lu, minha paciente, né, então vai ser muito mais gostoso estarmos conversando aqui sobre nutrição, sobre como é importante, né, a gente cuidar da saúde através dos alimentos. E quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, né, a alcançar, a nutrição ela pode ser um grande aliado, né, na busca e manutenção da saúde. Quando nós falamos assim em termos de emagrecimento, a perda de peso, a gente sabe que existem classificações, né, do sobrepeso. A pessoa pode ter somente um sobrepeso leve, outras, né, podem já se classificar numa obesidade. E existem condições que a gente sempre fala assim, a obesidade ela pode estar classificada já como uma doença, e aí ela precisa ser tratada. Então, inicialmente, a gente sempre precisa estudar o indivíduo que nos procura. Ela estuda direitinho. Eu quero dizer assim para vocês que eu fiquei encantada com o trabalho da Sandra. Eu que já sofri estou ainda num processo, né, de emagrecimento. Foram 35 quilos somente com alimentação saudável, com cuidados, e estamos aí trabalhando num processo diferente agora com a Sandra. Mas antes de falar do nosso processo, eu quero saber, Sandra, jejum intermitente, o que você, como nutricionista, tem a falar sobre esse tema tão debatido ultimamente? Então, o jejum intermitente, a gente diz assim, ele é uma das estratégias que pode ser utilizadas dentro de um processo de obtenção de saúde. O jejum intermitente, eles têm vários objetivos, né, para você ficar um período sem se alimentar, visando uma melhora ou uma recuperação do seu estado de saúde. Então, eu posso sugerir o jejum intermitente para uma pessoa que tem um problema de intestino, uma pessoa que tem uma diarreia, um intestino cujas fezes são muito soltas e ela não entende o que ainda está acontecendo e a gente está no processo de investigação, para instituir esse jejum para um descanso do tubo intestinal, né? O jejum intermitente, como a própria palavra o define, tem que ser feito com muito cuidado. Não é simplesmente parar de comer. Ele tem algumas regras, né? A mais assim comum utilizadas hoje é você ficar 16 horas de jejum e 8 horas alimentado. Então esse desenvolver do jejum, ele tem que ser também controlado e monitorado. A palavra intermitente, ela quer dizer assim, dia sim, dia não. Então, na minha concepção, a gente faz orientação que não sejam 2 dias seguidos de jejum, para que não ocorra a perda da massa magra, excessivamente, por exemplo, e também a alteração do próprio metabolismo, se acostumando com aquela ausência alimentar. Porque o nosso corpo ele é muito adaptativo, ele se adapta às condições. Então, se você fica muitas horas sem se alimentar, ou 2 dias seguidos, ele vai criando condições para adaptar o metabolismo para a ausência daquele alimento. E nós não queremos essa adaptação. Nós queremos que o organismo trabalhe compensando aquela falta daquele alimento naquelas horas, buscando então as reservas, né, das reservas calóricas. E quando a gente fala, então, em massa magra, nós estamos falando, assim, de controle, né? O emagrecer, por exemplo, precisa ser controlado em qualidade desse emagrecimento. Não é só sair emagrecendo por aí, né? Que você está no caminho saudável. De repente, você está
reduzindo calorias, você também está reduzindo alimentos. Dentro dos alimentos estão as vitaminas, os minerais, proteínas. De repente você não está atendendo aquilo que o seu corpo precisa. E aí você pode estar magro e então vir a ter uma fadiga, um cansaço. Então é preciso controlar a qualidade do emagrecimento. Interessante, você falando assim, me brilha os olhos, porque quando eu comecei, há 3 anos atrás, um processo aí de redução de peso através da ferramenta jejum intermitente, eu não tinha uma nutricionista assim, maravilhosa, que pudesse fazer esse trabalho, Sandra. Então, o pessoal que está assistindo aqui, que quer ter mais qualidade de vida, que quer ter qualidade no emagrecimento, e usar uma estratégia como a do jejum intermitente, ela pode te procurar. Com certeza. A gente vai utilizar, né, como uma das estratégias. Primeiro a gente tem que conhecer a pessoa, né, o que ela busca, quais os objetivos que ela tem, o que exatamente ela precisa. Então eu vou estudar esse indivíduo, a gente pede muitos exames antes de começar um tratamento, a gente leva em consideração a saúde com que ela está naquele momento, ou já uma condição de doença que ela possa já estar apresentando. Então nós temos que usar essa estratégia como uma das ferramentas, porém sem prejudicá-lo. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então a gente tem alguns exames que a gente pode estar solicitando. Um dos exames que a gente faz é o bioimpedância, né, que fizemos com você. Sim. Onde, por exemplo, eu utilizo esse aparelho aqui. É um bioimpedância manual. Existem vários tipos de aparelhos de avaliação de composição corporal. Esse é aquele que a gente leva até na residência, né, do paciente, é fácil de monitorar. Ele vai me dizer o teor, o percentual de gordura e o teor de massa magra que essa pessoa tem. Então, baseado nesse resultado aqui, a gente pode fazer um acompanhamento para que nós possamos orientar melhor o tratamento daquela pessoa que está buscando o emagrecimento. Porque ele vai me dizer se o teor de massa magra, o teor de gordura está dentro de uma condição de saúde, né? Então, se ele está perdendo muita massa magra, quando eu vou comparar o primeiro exame com o segundo resultado, por exemplo, a gente já verifica se ocorreu perda maior de gordura ou muito de massa magra. Então é muito importante esse controle. Se você tem aí os meus dados, né? Que nós estávamos aqui nos bastidores tentando fazer aqui a biopedância. Eu falei, não, mas eu tenho que dar a minha idade, o peso e a altura. Não dá para colocar assim na rede mundial, né, de computadores. Mas com os meus dados ali, Sandra, quanto tempo eu levo? Eu tenho que ficar segurando o aparelho? Sim, ele é um resultado muito prático, né, de ser feito em consultório. Então a gente coloca, né, a idade do paciente aqui, coloca a altura e dá para o paciente segurar, né? Então, por exemplo, depois que coloca os dados, o paciente segura o aparelho desta forma, assim, né, e vai verificar aqui no painel o resultado que a gente, né, sempre faz quando você retorna lá, e a gente tem acompanhado, né, que no começo havia a perda de gordura e depois, com o tempo, um pouco da perda muscular. Então a gente muda a estratégia quando está ocorrendo a perda muscular, para que a gente preserve o músculo. O músculo é vida, músculo é poupança de vida, eu falo, né? Eu digo assim, que o músculo sai até no banho, né? Se a gente não se cuidar. E as parcerias aí com os nossos atletas, com o pessoal aí da educação física, né, Sandra? É possível aí? Temos como chamar o pessoal para parceria? Exato. Então, assim, os orientadores físicos, a gente sempre pede que esteja junto conosco, né, para o trabalho ser mais efetivo. Porque o que a gente quer é que esse emagrecimento tenha realmente a perda da gordura. Um exemplo que eu mostro rapidamente, sempre no consultório, é que nós temos muita gordura intra-abdominal, né? E essa gordura abdominal, então, eu tenho uma gordura muito grande aqui, muito expressiva, essa parte amarela que a gente vê aqui, e com o tempo a gente percebe que ocorre uma redução, né, da gordura, e a pessoa acaba ficando assim, né? Então esse é o nosso objetivo, porque a gordura visceral, ela é altamente prejudicial. E os colegas, né, os orientadores físicos, eles nos acompanham no nosso tratamento, né? Então, a exemplo, você também já tem, né, a sua experiência, como é importante o exercício, não é? É verdade, tem sim, porque eu pratico exercício físico
junto com esse trabalho aí maravilhoso, Sandra. Eu diria para você assim, ó, que a gente falaria muito sobre o tema, principalmente o emagrecimento com saúde, a questão da perda da massa e jejum intermitente. Eu acho que nós vamos ter que falar outra vez aqui. Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse recurso, tá bom? Mas nós temos que ir para o final da entrevista, né? Eu quero dizer muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda, né? Se quiser deixar mais alguma consideração, como te achamos? Então, sempre será um prazer voltar aqui, né? E falar de nutrição é muito, muito agradável. Eu sempre falo, quando a gente faz o que gosta, a gente faz com prazer, né? Então, sempre que precisar, estou à disposição. Me encontrem, né, no Instagram, para maiores informações, é @NutriSandraLoman, né? E temos o telefone também, que é 61 99206 0523, que é o WhatsApp. Tem o Facebook também, mas é só colocar na tela aqui, na pesquisa, que vocês vão me encontrar. Então tá bom, muito obrigada e até breve, né, Sandra? Falaremos mais e até lá no consultório também, né? Tem que levar os exames para ela, né, gente? Tá bom? Verdade. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês e até daqui um pouquinho já mais entrevistas aqui na Primer TV. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para conversar com a Teca. Boa tarde, Teca. Tudo bem? Tudo. A Teca trabalha com tatuagem. Ela é tatuadora, né, Teca? Como é que começou tudo isso, Teca? Conta pra gente a trabalhar. Foi assim, habilidade com desenho, com pintura? Onde começou isso? Na verdade, eu sempre desenhei desde criança, né? Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com arte. Acontece que nunca, na verdade, veio na minha cabeça de ser tatuadora, né? Eu nasci numa família cristã, então nunca me deu essa vontade de... Na verdade, eu nem ia ter tatuagem nunca na vida, né? Tá. Eu ia ser médica, tinha os planos de ser médica. Então, uma amiga minha me via ali no ensino médio, eu sempre desenhava, pegava canetinha, desenhava nos braços das minhas amigas, sabe? Todo mundo falava, você tem que ser tatuadora, mas nunca teve nos meus planos, né? E então, o marido dessa minha amiga, ele era tatuador, né? O Anderson, do Neo Art Tattoo, e ele me convidou para trabalhar com ele, e foi aí que eu iniciei a minha carreira na tatuagem. Só. Tá certo. E me diz uma coisa, e hoje tu trabalha com isso, e quem é esse teu público, assim, que te procura mais? Quem é? Antes eu atendia todos os públicos, né? Hoje, filtrado, eu atendo apenas mulheres. É muito, muito raro mesmo eu atender homem, né? Porque o meu estilo de trabalho já traz mais mulheres, que é um estilo mais delicada, floral, tatuagem feminina, íntima, né? Então, o meu público mesmo é atender mais mulheres, até porque eu me sinto mais confortável atendendo uma mulher e, consequentemente, uma mulher se sente talvez mais... se sinta mais à vontade também, né? Realmente. Também se sente mais confortável de ser atendido por uma mulher, né? Claro, sim, sim. E assim, e tu só trabalha com tatuagem ou tem outros serviços? Eu não conheço muito esse meio, mas existem outros serviços que tu presta, que tu faz, tu dispõe no teu espaço? Sim, lá no estúdio, além de tatuar, eu também sou body piercing, né? Então eu também Como faço... é que é o nome? Body piercing. Body piercing, Isso. Tá, também faço perfurações, aplicação de microdermal, também trabalho nessa área de body piercing. Legal. Eu acho que tem bastante procura, né, Teca? Tem bastante, assim. A gente coloca muito piercing por mês.
a procura é bem grande. E todo mundo que faz uma tatuagem quer colocar um piercing também, geralmente, né? Tá. Então, uma coisa leva a outra. Isso me fez lembrar uma coisa. Esse meio teu, como é que tu te sente? Te sente bem acolhida como uma profissional dentro deste meio? Como é que funciona? Assim, hoje, graças a Deus, tem cada dia melhorado mais, né? Tá. A questão de aceitação da mulher na área da tatuagem, né? Porque sempre foi uma profissão masculina, né? A maioria, há muito tempo atrás. Então, hoje as mulheres têm se inserido muito mais. Hoje em dia a aceitação é melhor, mas até hoje eu recebo, assim, várias perguntas e dúvidas, e as pessoas duvidarem da minha capacidade por eu ser mulher, para estar tatuando, sabe? Nossa. Até hoje acontece de eu fazer a tatuagem e a pessoa ir lá e pagar pro meu marido, entendeu? Tipo, eu fiz, o trabalho é meu, entendeu? Então... Mas eu acho que é bem o teu bom trabalho, o teu trabalho bonito é que vai vai conseguir mostrar para as pessoas, né? Que a mulher pode estar inserida nesse meio, sim, né? Sim. Eu estava olhando teu Instagram, tu ganhou até prêmio, né? Sim. Como é que foi isso? Eu fui premiada, né, numa convenção de tatuagem. Eu fiquei em primeiro lugar na categoria freehand. Foi bem legal, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de competição, de convenção. E ganhar foi muito bom, assim. Imagina. E traz também um melhor reconhecimento das pessoas, claro, né? É bem isso que vai fincar os teus pés dentro da área, né? Acho que é bem legal mesmo. E me conta uma coisa, e onde é que tu atende? As tuas redes sociais? Como é que tá? Tu atende sozinha? Sim. A gente atende lá no estúdio La Madre Tattoo. La Madre Tattoo. Isso, fica lá no Caminho Novo, na Palhoça, né? Nesse estúdio a gente trabalha, eu e o meu marido. Nós trabalhamos no estúdio, ele é tatuador também. Eu tatuador e body piercing, né? As nossas redes sociais a gente se encontra no Instagram. Né? No meu Instagram eu sou a Teca Tattoo e ele é o Tom Tattoo. Teca Tattoo e Tom Tattoo. Tom Tattoo. No Instagram, por exemplo, né? No Instagram. Encontra isso. assim, tá. E a gente... E tu atende na Palhoça? A gente atende na Palhoça. Nós atendemos juntos no estúdio. Ele atende homem, eu atendo mulher. Ah, ficou definido, então. Isso. Tá certo. Então, tá bom, Teca. Legal conhecer um pouquinho, né, como é que é o trabalho. Obrigada pela tua presença. Claro. E depois Obrigada a eu. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. O show da tarde está de volta. Eu sou Adriano Leão, treinador de inteligência emocional e marketing digital. E hoje eu estou aqui com o Gabriel Grigoletto, ele que é o cara da construção civil de casas inteligentes e ecológicas. Olha, seja muito bem-vindo, fique à vontade, nós queremos saber tudo, não nos esconda nada sobre essa área, ok? Então fala pra gente por que você entrou no mundo, né, da construção civil. Por que você optou por trabalhar com casas ecológicas? Fale um pouco aí da tua trajetória, já são mais de 20 anos, né, trabalhando na grande Florianópolis com casas, e não só aqui, né? Ou tu fica Sim, só... a gente é do interior de São Paulo, começamos lá. Começaram lá? Então fala um pouco pra gente aí. Bom, me interessei por arquitetura desde os 15 anos de idade, que foi onde eu comecei a me interessar por projetos, né? Depois, aos 18, cursei alguns anos de faculdade de arquitetura. Depois acabei me afastando da faculdade, né, de arquitetura, e acabei entrando no ramo da execução de obras, né, de construções, né. E daí fomos seguindo, né, uma construção civil convencional, né, aquele modelo que a gente costuma ver, né, grande parte aí da cidade construindo.
e parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? E aí a gente vai, né, internet, mais conhecimento, conteúdo, né, livros assim mais relacionados à ecologia, e descobri o universo da construção ecológica, né, da bioconstrução, que me despertou muito assim, né? E aí fiz vários cursos e acabei me especializando em algumas técnicas de construções ecológicas. Quando tu começou a trabalhar com construções ecológicas, tudo era mato ainda? Tu teve que tirar do nada ou já tinha pessoas que já faziam? Como é que era? Já tinha pessoas que já faziam, né? As construções ecológicas, elas são milenares, né? Digamos assim, construções com terra, com pedras, né? Então são materiais que já há muitos anos se usam, né? E de uns tempos para cá foi retomando isso, mas num padrão mais da sociedade que a gente vive hoje, né? Então, quando eu comecei a me interessar por isso, já existiam muitos pesquisadores, muitos construtores, bioconstrutores, bioconstrutoras, né, pesquisadoras também, homens e mulheres, que trabalhavam com materiais de baixo impacto ambiental, né? E escreveram livros, documentários, cursos, né? Então isso ajudou para que a gente, né, tivesse um aporte bem grande, né, de conteúdo para estar se especializando nessa área. Legal. Olha só, para ter mais clareza para quem está nos assistindo, porque provavelmente algumas pessoas estão pensando assim: eu vou fazer uma casa de bicho do mato. E a gente sabe que nas casas que vocês constroem tem para todos os gostos e bolso também, né? Então fala um pouco pra gente como é que vocês constroem, como é que é a arquitetura, a beleza, a arte que vocês trazem também na construção de casas ecológicas. Sim. Bom, devido a uma demanda da sociedade de padrões construtivos, né? Paredes lisas, massa corridas, ladrilhos em banheiros, azulejos, né? Então, a construção que a gente busca, né, tá sempre alcançando, é o mais parecido possível com a convencional em termos estéticos, né? Então a gente procura trazer a estética da construção convencional, que é aquilo que a sociedade já está acostumada e gosta, né? Então, assim, tem-se muito uma imagem de construções de terra, de paredes rachadas, né? Bichos, animais, mas na verdade isso é só a maneira como as pessoas constroem, né? Então a gente, como se importa bastante com estética, a gente está num nicho social onde as pessoas gostam de paredes bonitas, lisas, né? Então a gente acabou adquirindo técnicas, né? Aprendendo com pessoas e também desenvolvendo nossas próprias, de estar se aproximando o mais possível de uma construção convencional, sem tirar as propriedades incríveis que se tem uma casa ecológica, paredes de terra, né? Legal. Então, resumindo, vocês fazem a casa do jeito que a pessoa quer, né? Com a estética que ela quiser. Sim. Né? Sim. Então essa questão estética, vocês não deixam a desejar em nada, né? Em outras palavras, é isso que tu disse pra gente. E olha só, quais são os benefícios de a pessoa ter uma casa ecológica? Bom, vou focar nas paredes de terra, que eu acho que é o principal para o bem-estar de uma família, de uma pessoa que vive numa casa construída com paredes de terra, né? A terra, ela tem uma massa grande, uma massa densa. Então, casas com paredes de terra costumam ter um conforto ambiental muito grande, um conforto térmico muito grande. Afinal de contas, a parede consegue segurar por mais tempo, né, calor e frio dentro dela, né? Isso tanto para o calor quanto para o frio. Outra característica muito importante é a questão da acústica. Paredes de terra têm uma acústica muito boa, também devido à sua grande massa. Aí a questão que mais pega para a gente da região de Florianópolis aqui é a questão da umidade. Paredes de terra têm o poder de regular a umidade do ambiente. Então, se o ambiente é muito úmido, se um quarto é muito úmido, a parede de terra consegue absorver essa umidade para ela, equalizando o ambiente externo com o ambiente interno da casa. Gabriel, foi incrível essa nossa conversa. Tenho certeza que você deu muito conhecimento para quem está nos ouvindo. Muito obrigado. E agora a gente vai entrar para os comerciais e daqui a pouco vai ter mais entrevista. Obrigado.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei as consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei as consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Olá, estamos novamente aqui na Premier TV com muito orgulho. Sabe que hoje está um dia lindo, maravilhoso, aqui na região da Grande Florianópolis. Terça-feira, estamos aqui com muito gás, com muita energia. Estamos falando sim de energia, porque agora nós temos aqui um parceiro que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, mas ele já é parceiro aqui da nossa TV, da Premier TV, do programa Show da Tarde, o seu Fermino, da Fermitec. Eu já quero assim que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, seu Fermino, aqui, mais uma vez, a Premier TV. Eu quero que já se apresente um pouquinho quem é o seu Fermino aqui para os nossos parceiros. Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Fermino, proprietário da Fermitec de Geradores. A gente tem uma empresa na norte da ilha, bairro Vargem Grande, né? E trabalhamos lá com automação e manutenção e conserto de gerador de energia, né? E motobomba a combustão para condomínios e residências. Seu Fermino, então assim, ó, geradores, né? Parece uma coisa toda grosseira. E para quem não conhece muito, aquele telespectador nosso aqui, que não conhece muito, para que funcionam os geradores? Como que pode solucionar as questões aí do seu condomínio? De repente você está assistindo e no seu condomínio tem algumas dificuldades aí com energia. Sabe o portão eletrônico que vive dando problema? Quando falta energia, às vezes precisa de uma solução, né? Como que o seu produto resolve os problemas do condomínio? Explica para nós. É assim, ó, normalmente, né, os condomínios, né, que tem portão eletrônico, né, e porta de garagem eletrônica, quando falta energia, eles ficam à deriva, né, sem uma solução. E é onde que entra o nosso trabalho, né, que a gente instala um gerador automatizado para quando faltar energia, o gerador entra automático e gera energia para o sistema. Daí não há problema, né, com portão, com porteiro eletrônico, né, porta de garagem, seria assim. Deixa eu falar uma coisa aqui agora. Estamos mostrando aí um pouquinho o que a Fermitec faz, grupo de geradores, né? Ficou gravado aí para vocês. A Fermitec, eu digo que é uma prestação de serviço aqui para os parceiros aí, para construtores, para o pessoal da área de engenharia, arquitetos, inclusive, que você pode estar especificando os serviços aqui do seu Fermino, da Fermitec. Sabe por quê? Porque além de vender os equipamentos, tem toda a parte de manutenção, né? Porque existe uma responsabilidade civil, existe uma responsabilidade técnica dos profissionais que estão envolvidos numa obra ou numa reforma de um condomínio ou de uma indústria e que tem a ver diretamente com soluções. Por exemplo, eu tenho um frigorífico que está com problema no gerador
e acaba a luz e estraga todo o produto perecível. De quem é a responsabilidade, né, seu Firmino? Existe o trabalho de atender essas indústrias, atender os parceiros. O senhor tem esse trabalho de dimensionar o tipo do gerador que uma empresa, por exemplo, de um frigorífico poderia ter disponibilizado lá no local? Sim, a gente tem, né, uns parceiros nós que trabalhamos em conjunto, né, que faz o dimensionamento da rede e para ver qual é o tipo de gerador e qual é a potência que ele precisa. E aí a gente fabrica o quadro, né, e automatiza o gerador para essa empresa. E existe uma norma técnica para dimensionar, seu Firmino? Existe alguns critérios para fazer um dimensionamento de um gerador para um determinado tipo de indústria, ou de condomínio, ou de empresa? Sim, como eu estava falando, nós temos os nossos parceiros que fazem esse tipo de trabalho, né, fazer dimensionamento, e a gente trabalha daí com uma parte de fabricação do quadro para esse tipo de gerador. Interessante, então. A partir do momento que nós temos, então, o serviço, existe o trabalho mensal de manutenção, ou quando o cliente precisa, ele chama e vocês vão fazer a manutenção? Como é que funciona essa parte manutenção? Normalmente, a gente é solicitado, a gente não faz manutenção, né, mensal. Conforme o cliente precisa, ele chama a gente vai atender ele. Condomínio, né, casa, residência, mercado. Assim. Ali está falando da motobomba, né? O que seria, para que serve o sistema motobomba? Motobomba é assim, ó. Todas as casas que tem garagem subterrânea, ela tem uma motobomba elétrica para tirar a água do lençol freático. E quando falta energia, essa bomba pode funcionar. Aí é onde entra o nosso trabalho, que liga uma motobomba a combustão, que não precisa de energia, para substituir a motobomba elétrica no local. Interessante, então, porque justamente quando dá o acúmulo de água temporal, é um momento que falta energia. Isso. E que precisa, né? Aí é onde entra o nosso trabalho com a motobomba a combustão, né, automatizada. E hoje, qual seria hoje o principal cliente da Fermitec? É o síndico? Seria o síndico, né? Os condomínios, residência, pequenos mercados, né? Clínicas, todo esse pessoal que trabalha, precisa de gerador pequeno porte, a gente atende. Então tá, e nós temos aqui um equipamento, né? Isso. Sou leiga aqui, né, no assunto motobomba e esses equipamentos aqui. O que seria esse equipamento, seu Firmino? Esse quadro grande aqui seria uma automação para gerador de energia, né, automático. E esse quadro aqui seria o quadro automático para motobomba a combustão, para garagem subterrânea e para hidrante de bombeiro. Que agora os bombeiros também estão exigindo, né, que se instale uma motobomba a combustão paralela à motobomba elétrica. Então, no condomínio, normalmente, nós temos várias pessoas que em algum momento vai ver essa reportagem, vai ver essa nossa entrevista aqui. A pessoa que está assistindo, que mora num prédio ou mora num condomínio, por exemplo, que problema resolve? Porque daí ele leva a solução para uma reunião, uma assembleia, né? Na prática, o que esse equipamento resolve? Resolve, no caso de falta de energia, ele aciona o gerador, né, e faz a transferência de carga para o sistema nesse mesmo horário. E quando a energia volta, ele desliga o gerador. E esse quadro também é o seguinte, ele funciona assim, ó. A cada 14 dias ele liga o gerador para fazer a manutenção periódica. Não precisa o síndico ou o zelador ir lá e dar partida no gerador uma vez por mês. Ele faz automático. E para conhecer mais dos produtos que a Fermitec tem, como que as pessoas podem acessar? Existe um site? Nós temos nas nossas redes sociais, né? Pode procurar nós lá na Fermitec, né? @Fermitec Geradores, né? Ou no nosso e-mail, né? Que é fermitec@fermitec.com.br. E nós temos, né, o nosso contato, né, que é 48 991 43 8161 e 991 90 5246. São os nossos telefones. Antes de nós terminarmos a nossa entrevista, eu queria perguntar.
aquele arquiteto, aquele engenheiro que projeta, que faz os projetos dos condomínios, projeto para venda, o que ele tem de vantagem, né, procurando o seu serviço como parceiro? É assim, normalmente quando um engenheiro procura a gente, né, a gente procura saber qual é a necessidade que ele precisa, né, para fazer, para elaborar um sistema que fique fácil para ele e que seja de confiança, que funcione, que ele possa contar com o serviço da gente, sabe? Seria uma segurança que a gente passa para ele, do nosso produto. Segurança, confiança. Nós estávamos falando aqui nos bastidores que vocês estão há mais de 2 décadas no mercado, né? Servindo aí o nosso mercado na área de empreendedorismo. E eu digo, né, como eu mencionei na outra entrevista, que empreender é um desafio no Brasil, né? Com toda essa experiência que o senhor tem, né, a sua esposa também, o pessoal que faz parte do seu grupo de trabalho, o que vocês diriam para os novos empreendedores, os novos empresários que estão aí nesse desafio sobre empreender? Seria assim, as pessoas, né, que sempre tente mostrar o máximo possível e toda a confiança, né, para que a pessoa possa procurar você para solicitar o teu trabalho, entende? Sempre uma pessoa assim, que passa uma segurança, uma confiança, né, para atender eles. Verdade, como vocês têm feito. É por isso que tem dado certo, é por isso que o sucesso não vem do dia para a noite, salvo algumas exceções, não é? Mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de conversar com vocês, de saber um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho e dizer que sempre vocês são muito bem-vindos aqui, né? E que se tiver mais alguma consideração, antes de nós terminarmos a entrevista, pode fazer mais alguma consideração? É assim, o pessoal que precisar do nosso trabalho, né, pode nos procurar lá nas redes sociais, né, e nesses contatos, nos telefones dos contatos que está ali no banner, né, e a gente está lá à disposição para atender as pessoas, né. Seu Firmino, quanto tempo leva para fazer um orçamento, por exemplo? É em torno aí de meio-dia. Meio-dia a gente faz o orçamento. Vocês vão até o local, tem como fazer alguma espécie de orçamento online, a pessoa manda alguma informação, ou tem que ser somente de forma presencial? A gente normalmente vai no local, né, faz a tomada, né, do trabalho, monta o orçamento e passa para o cliente via WhatsApp, né, ou e-mail. Mais uma dúvida, tá? E até qual região? Porque eu tenho algumas pessoas aí, por exemplo, da região de Curitiba, de Porto Alegre, né? A gente precisa saber até qual é o perímetro que vocês vão fazer atendimento. A gente trabalha, né, aqui na região, né, onde tem o DDD 47 e 48, né, e para fazer o atendimento. Agora os quadros, a gente vende quadros para o Brasil inteirinho, do Rio Grande ao Acre. Nós já temos quadros vendidos e entregues já nesse local. Então, isso é maravilhoso, é importantíssimo saber, porque é o produto, a entrega de produto, então, é a nível nacional. Isso precisa ficar muito bem frisado, né? Isso. Agora, a instalação, a parte de serviço, seria somente DDD 47, DDD 48, que já temos bastante clientes, né? Nesses DDDs, nessas regiões. Tá inclusive, sábado a gente vendeu um gerador para Camboriú, com uma lancha. A gente foi entregar lá em Camboriú o gerador de energia, a diesel, né? Para o cliente colocar numa lancha no sábado. Olha só, nós estamos numa região aqui de praia, então, olha, nem chegamos nesse, tá? Por isso que a gente tem que ter mais vezes o seu Firmino aqui, porque, olha só, para atender as lanchas aí dos nossos marinheiros de plantão, aí, o pessoal que investe no mar, né? Então, lancha também, teríamos mais assunto, tá, seu Firmino? Nós vamos indo encerrar a nossa entrevista. Isso. Alguma consideração mais? Não sei, só isso, só quero agradecer, né, ao pessoal que estão aí assistindo a gente, né? E quando precisar, pode procurar a gente na rede social que a gente está por lá. Agradecer também, para mim é uma honra, tá? Falar com vocês, para mim é um orgulho estar aqui com vocês e com os outros parceiros aqui da Prima TV. Muito obrigada, tá bom, seu Firmino? Uma boa tarde a todos. Boa tarde para vocês também. Até mais show da tarde para vocês.